Bom dia, sou a professora Aurileide, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar sobre duas habilidades. Na atividade 4, nós vamos trabalhar a habilidade de utilizar ou produzir um texto, os recursos de coesão referencial, nomes e pronomes, e os recursos semânticos de sinonímia, antonímia, homonímia e mecanismo de representação de diferentes vozes, discurso direto e discurso indireto. Então, vamos relembrar esses recursos, né, que vocês irão precisar para fazer a atividade de hoje. Então, primeiro, a antonímia, ou palavras antônimas. Então, são palavras que têm sentidos opostos, sentidos contrários, como quente, frio, bonito, feio. Então, palavras com sentidos contrários. E a sinonímia, ou palavras sinônimas, são palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, bonito e lindo são palavras diferentes, mas que dizem a mesma coisa, o mesmo significado. Isso que é palavras sinônimas. As palavras paronímia ou palavras parônimas elas são parecidas tanto na escrita quanto na pronúncia, mas têm significados diferentes. Por exemplo, osso, tem osso com 2 S's, que é esqueleto, e tem osso, o CC de ó, que é sentido de ouvir. Eu ouço a música, por exemplo. Palavra ratificar e retificar, elas são bem parecidas, mas significado diferente. Ratificar é confirmar, retificar é corrigir alguma coisa. E a palavra comprimento e cumprimento? Comprimento no sentido de tamanho e cumprimento de cumprimentar alguém. Então, são palavras, entre outros, né? Então, são palavras que elas são parecidas, ou na escrita, ou na pronúncia, mas o significado é diferente. E as palavras homônimos, ou homonímia, são palavras que têm, às vezes, a mesma escrita, às vezes a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Por exemplo, o verbo são, são, um verbo. Tem também o substantivo são, que é santo, e tem também o são no sentido de sadio, adjetivo. Então, o são, a palavra são, ela pode ser representada em 3 sentidos. A mesma pronúncia, a mesma escrita, mas com significados diferentes. Essas palavras homônimas, elas podem ser homógrafas ou homófonas. As palavras homógrafas é quando homo quer dizer a mesma, grave quer dizer grave, então quer dizer quando ela tem a mesma escrita, mas com significados diferentes. Por exemplo, colher, o verbo colher alguma coisa, e colher. Então, é a mesma escrita, a pronúncia é diferente e o significado também é diferente, né? Colher verbo e colher substantivo, altera aqui a pronúncia. E homófonas heterográficas é quando ela tem a escrita diferente, mas a pronúncia é igual. Por exemplo, senso. Tem o senso com S e tem o senso com C. O senso com C significa essenciamento, o senso com S já é juízo, né? Então, é a mesma pronúncia, mas o significado é diferente. E as palavras homófonas homográficas é quando ela são palavras iguais na escritas e na pronúncia. Por exemplo, caminha e caminha. Caminha no sentido do verbo, que é o sentido de caminhar, o verbo caminhar, e caminha cama pequena. Então, é a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas o significado é diferente. Então, isso é homófonas homográficas. Então, e vocês irão prestar também para essa atividade, lembrar um pouco sobre discurso direto e discurso indireto. Então, vamos relembrar um pouquinho. O discurso direto é quando vem com uma fala do personagem. Por exemplo, eu digo assim, o pai perguntou ao filho, aí 2 pontos, aí vem o travessão. Meu filho, você já fez a tarefa? Então, aí eu usei o discurso direto, que a fala como o personagem falou. Já o discurso indireto é quando o narrador conta com as palavras dele. Por exemplo, eu posso dizer assim, o pai perguntou ao filho se ele tinha feito a atividade. Então, já não é mais a fala tal quando a personagem.
o narrador já utilizou com as palavras dele. Então, isso é o discurso direto, então, o discurso indireto. O discurso direto é quando ele utiliza a linguagem do jeito que o personagem falou, com travessão. E o discurso indireto é com as palavras dele, sem o travessão. Por exemplo, eu digo, o professor perguntou, aí 2 pontos, aí vem travessão. Você entendeu a matéria? Então, colocou lá com a voz do jeito que o professor falou. E no discurso indireto, o professor perguntou se o aluno tinha entendido a matéria. Então, aí já é o discurso indireto, que é com a fala do narrador e não do personagem. E na habilidade, a segunda habilidade, né, que é na atividade 5, nós já vamos trabalhar sobre essa habilidade, que é flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os verbos de concordância com os pronomes pessoais, concordando nome com o sujeito da oração. Então, nesse caso, vocês irão perceber na atividade que nem sempre a concordância é feita de forma padrão, utilizando a formalidade. Ela pode ser feita a concordância através da formalidade ou da informalidade, que é o que nós vamos ver agora na variação linguística. O que é a variação linguística? É a mudança que a nossa língua, que acontece na nossa língua, como dependendo do contexto, dependendo do locutor, do interlocutor, você pode utilizar uma linguagem diferente. Por exemplo, na fala, quando você está na conversa com um amigo, você utiliza de uma forma diferente. Se você for escrever, você já vai ter uma preocupação maior com essa língua. Por exemplo, eu falando com o meu amigo, eu posso dizer, olha, tu fez isso, tu tá bem? Então, eu utilizo uma linguagem mais descontraída. Isso é chamado de linguagem informal, que é usada na nossa oralidade. Então, quando nós estamos falando com pessoas mais próximas a gente, como família ou amigos, nós falamos de uma forma assim, mais descontraída. Pode usar o tá, o pra, isso é a linguagem informal. Já na escrita ou em palestras, entrevista, a gente já tem uma preocupação maior com a língua, utilizando uma linguagem formal. O que é a linguagem formal? É a linguagem padrão, aquela que a gramática considera correta. Então, na minha fala, eu posso dizer, tu tá bem, por exemplo. Mas se eu for escrever essa fala, eu vou dizer, você está bem? Então, eu já vou colocar essa linguagem mais padrão, vou ter uma preocupação maior. Então, isso é a linguagem formal. Então, na atividade, vocês irão perceber isso, que existe a linguagem informal e a linguagem formal. A linguagem formal é aquela padrão, a correta, que a gramática considera tal qual a gramática defende. E a informal é aquela que há de uma forma mais descontraída, aquela que nós usamos na fala. Não é que está errada, mas é utilizada, é considerada correta apenas para a nossa fala. Existe também a variação regional, né, que dependendo da localidade, há um falar diferente. Nós, dos cearenses, falamos de uma maneira, os paulistas já têm uma maneira de falar diferente. Então, assim, isso é que é a variação linguística, dependendo do contexto, da localidade onde você está, dependendo também do nível cultural que você tem, ela há essa mudança. Né? Tem a linguagem também, as gírias, né, que é utilizada entre os jovens. Então, há essa mudança de linguagem na nossa língua portuguesa. Né? E pronto, é só isso nessa atividade. Então é só isso, obrigada pela atenção de vocês, ter assistido o vídeo todo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? E até logo mais.